Você acorda no meio da noite, você acorda, fica se revirando na cama, não consegue dormir de novo. Depois você se atrapalha no dia seguinte, fica morrendo de sono, irritado, chateado e andando por aí com o colchão pendurado nas costas. Então, esse vídeo é para você. Fica comigo que eu vou te mostrar algumas soluções para você poder voltar a dormir feito um anjinho. Olá, saudações de luz. Respondendo a uma pergunta da nossa amiga do canal, a Tânia Silva, eu vou dar para vocês algumas dicas de tipos de respiração que podem funcionar bem para quem acorda no meio da noite, de madrugada e não consegue voltar a dormir. Então, é muito importante lembrar primeiramente que o acordar durante a noite pode acontecer por diversas razões que eu vou elencar aqui para vocês. Vamos falar primeiro do autoconhecimento, que pode ser muito útil num momento como esse, para que você possa entender o porquê, o motivo de você ter acordado. O autoconhecimento significa que você deve se conhecer por inteiro, observar o seu corpo, as suas ações, as suas reações, a sua mente, suas emoções, seu comportamento com as pessoas, com outros seres vivos, com a natureza. Como você reage à sua rotina? Se você se sente feliz com a vida que você leva. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. E não se esqueça de que a única pessoa que te acompanha o tempo todo é você mesmo. Só você pode saber o que se passa com você às 24 horas do dia. Na verdade, um pouco menos, porque você dorme e não consegue manter a consciência durante o sono. Logo, deve ser aí em torno de umas 16 a 18 horas por dia que você consegue se observar. Esqueci. Esqueci. Se eu ganhasse 50 reais cada vez que eu esqueço alguma coisa, eu tava bilhardária. Bem, os motivos para você acordar no meio da noite, eles podem ser de 4 categorias: do corpo, das emoções, da mente e do espírito. Então vamos ver alguns exemplos de cada um deles. Vamos ver alguns motivos do corpo que podem te levar a acordar de madrugada. Um deles seria um incômodo físico. Às vezes você pode estar sentindo algum incômodo físico, tal como uma indigestão, porque você comeu alguma coisa pesada à noite e não conseguiu digerir bem. Ou porque você tomou alguma bebida alcoólica e está te fazendo mal, né? Pro fígado, pro aparelho digestivo em geral. Ou mesmo o efeito colateral de algum medicamento ou suplemento que você toma. Por exemplo, se você costuma tomar pó de guaraná depois das 2 horas da tarde, você pode estar sofrendo pelo efeito desse suplemento. O pó de guaraná ele é muito bom para dar energia, para ajudar no treino, para tornar a mente e o raciocínio mais aguçados. Mas você precisa tomar ele de manhã, senão isso vai mesmo interferir no seu sono. E o contrário também é verdadeiro. Se você tomar um suplemento, por exemplo, como magnésio, na parte da manhã, é bem provável que você vai ter sono. Então, o que você ingere vai fazer você ficar mais esperto ou mais tranquilo e pode interferir no seu sono. A dor física é um pouco mais que só um incômodo. A dor pode ser em qualquer parte do corpo e você pode só sentir durante a noite. É muito comum a pessoa se sentir mal acomodada e sentir dor devido à posição que ela dorme. Por exemplo, o travesseiro que não está bem regulado, na altura certa para o pescoço da pessoa. Tem também problemas respiratórios que podem fazer a pessoa sentir falta de ar, problemas de coluna, problemas hormonais, hérnia de disco, tem muitos outros problemas. Lembre-se que o autoconhecimento começa em observar as suas atitudes no dia a dia. Uma dessas atitudes é justamente anotar ou lembrar o que você comeu e o que você tomou. Como você ficou sentado na cadeira o dia inteiro com as costas tortas. Como você ficou sentado o dia inteiro na cadeira com as costas tortas, te causando uma escoliose. Como é que você ficou no seu trabalho o dia todo de pé, te causando um inchaço nas pernas. Enfim, tem todos esses motivos de corpo físico. Agora, vamos ver os motivos que pode ser causado pelas suas emoções e que pode estar te levando a acordar de madrugada.
A dor emocional é o principal desses motivos. Quando uma pessoa briga com alguém ou quando uma pessoa fica chateada com a sua família, seu marido, sua esposa, quando uma pessoa briga com alguém ou quando uma pessoa briga com alguém ou quando ela fica chateada com a sua família, com seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, colegas de trabalho, é muito comum ela ficar triste e ficar pensando a noite inteira nesse mal-estar. Quando a pessoa sofre também alguma reação desagradável de outra pessoa, por exemplo, o chefe chamou a atenção da pessoa, ou deu algum fora nela, ou ela fez alguma coisa errada em casa, ou no trabalho, ou na escola, e ela se sente culpada. Quando alguém que a gente não gosta tem algum problema, também ficamos preocupados e não conseguimos dormir. Enfim, são várias situações emocionais que a pessoa pode sentir que vão fazer com que ela acorde de madrugada e fique pensando no problema. Acontece que não dormir não vai ajudar a resolver o problema. Nessas horas, a lógica ajuda muito, porque você entendendo que não consegue resolver nada se você ficar acordado, você pode relaxar e dormir de novo. No caso de você ter problemas físicos, o que você deve fazer? Deve tentar resolver aqueles problemas físicos. Por exemplo, se você está tomando pó de guaraná depois das 2 horas da tarde, o que você vai fazer? Vai começar a tomar só de manhã e não tomar mais à tarde o pó de guaraná. Ou então se você está tomando magnésio de manhã, aí você vai começar a tomar ele à noite. Então você tem que tomar essas providências. Se você está tendo um problema hormonal, você tem que ir no médico, fazer uns exames, né? Preferencialmente um médico integrativo, e fazer uns exames e entender o que está acontecendo. O médico vai prescrever hormônios para você repor. Mulheres que estão na menopausa, por exemplo, que tem fogacho, né? Elas acordam muito durante a noite. Eu sei porque eu passei por isso, né? Então o que acontece? Vai lá no seu médico, num médico integrativo, numa ginecologista, num endocrinologista, e faz a reposição hormonal bioidêntica, né? Assim você vai conseguir dormir bem. Os motivos da mente para acordar de madrugada e ficar rolando na cama, acredito que sejam os mais difíceis de controlar. Porque no caso do corpo físico, em geral, você consegue tomar um analgésico, um anti-inflamatório e volta a dormir. Mas os motivos da mente é muito mais difícil. Por quê? Porque a gente não sabe como controlar a mente ainda. Nós temos um equipamento maravilhoso em cima do nosso pescoço, que ainda não sabemos usar direito. Então, vamos ver alguns exemplos de motivos mentais que levam a gente a acordar de madrugada ou até mesmo a não dormir. Os problemas sem solução. Eles são aqueles problemas que a gente não consegue resolver de jeito nenhum. A gente fica com a mente ocupada como se a gente fosse um ratinho no labirinto, tentando achar uma saída a todo custo. Mas a gente não consegue enxergar a saída. E é justamente esse o problema. A mente cansada é que faz com que a solução nunca apareça. O jeito nesses casos é entender de vez que só uma mente relaxada consegue se conectar com a intuição e achar as soluções para os problemas, não é? Outra coisa que pode acontecer são grandes eventos. Algumas vezes na vida a pessoa participa de eventos que exigem dela um grande desempenho. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer um concurso no dia seguinte, ou uma prova importante para passar no vestibular, ou em processo seletivo, um dia antes do casamento, um julgamento num tribunal, uma conversa importante que a pessoa vai ter, assinar algum acordo ou algum desacordo. Então são vários eventos que ganham proporção na nossa vida e que parece que são maiores do que nós mesmos e que a gente não vai dar conta de fazer a nossa parte no evento. É isso que nos deixa com os hormônios à flor da pele, como se a gente fosse para uma guerra, né? E aí, sobe a adrenalina, sobe a noradrenalina e todos aqueles hormônios de atenção total. Aí a gente fica ansioso e é impossível dormir. Ou então a gente dorme de cansaço, mas aí a gente acorda mais preocupado ainda com o evento, com medo de perder a hora, com medo de errar e querendo prever na nossa mente o resultado que vai dar. Enfim, esses eventos nos deixam desnorteados. Mas, de novo, qual que é a solução para isso? Certamente não é ficar sem dormir, né? Isso vai te fazer ter um desempenho ainda pior no evento. Então, que nos salve a lógica e o raciocínio.
Se eu não posso fazer nada, o jeito é relaxar e dormir e pensar no que fazer quando chegar o momento, não é? Agora vamos ver alguns motivos espirituais que podem te levar a acordar de madrugada. Se você não se protege espiritualmente, se você não faz uma limpeza energética da sua casa, do seu corpo, tomando um passe, fazendo vibrações e orações para proteger o seu trabalho, sua família, é bem possível que você fique sem a proteção espiritual. Não importa a sua religião ou a tradição que você segue. É importante você usar as energias e os recursos para proteger a si mesmo e tudo ao seu redor. E também é importante pedir proteção aos mentores, aos anjos que são preparados para isso. Normalmente, os mentores da egrégora do Arcanjo Miguel é que são protetores. Tem outros também. O que importa é você pedir a proteção. Aqui na Terra, a gente tem a polícia, a gente tem os alarmes, as câmeras, segurança particular, a gente constrói muros, portões, passamos a chave na porta. Enfim, a gente toma uma série de medidas para se proteger. E por que nós não fazemos isso espiritualmente? Sim, a gente precisa se proteger espiritualmente também, de todas as formas possíveis. Não é que vamos ficar com mania de perseguição e ter medo de tudo. Eu me lembro da minha avó que ouviu o Gil Gomes. Você se lembra do Gil Gomes? Eu não podia ouvir aquele rádio que eu já ficava morrendo de medo de sair na rua. Era um horror. Esse Gil Gomes, ele praticamente fazia o programa dele dentro da delegacia e ficava lá tocando terror em todo mundo. Aí a pessoa não quer sair na rua, morre de medo de tudo. E a gente não precisa ficar desse jeito. É importante evitar esse tipo de vibração negativa que fala de roubo, de morte, coisa assim. Hoje em dia os noticiários são desse tipo, que se espremer sai sangue, né? Então não é bom ficar assistindo isso, nem ouvindo. O que a gente precisa é ficar com a energia sempre alta, com a vibração alta. Mas também a gente não vai ser ingênuo, achando que o mal não existe e que todo mundo é bonzinho, não é? Estamos todos evoluindo aqui. E ainda tem muitas pessoas aqui no nosso planeta com um nível de evolução espiritual bem pequeno. Então, a gente tem que ter paciência com essas pessoas, tem que ter tolerância, mas também nos protegermos de algum mal que essas pessoas possam querer nos fazer. Porque muitas vezes elas não entendem que elas estão prejudicando os outros, ou elas simplesmente não se importam. Da mesma forma que nós também devemos nos proteger com a energia, nós também precisamos fazer limpezas energéticas na nossa casa e nos ambientes que nós frequentamos, porque existem os miasmas energéticos e as formas de pensamento negativas, que podem ser a causa de uma sensação de peso e de mal-estar, e isso levar a dificuldade para dormir, ou nos fazer acordar no meio da noite. Essas energias e miasmas, elas podem nos levar a pesadelos, a ficar virando na cama, a descompasso na respiração, medo, ansiedade noturna. Enfim, tem uma série de sintomas que podem nos fazer acordar de madrugada por causa da densidade desses miasmas e formas de pensamentos que se misturam aos nossos pensamentos, já que a nossa mente fica mais solta, divagando quando a gente está dormindo. E por fim, a obsessão espiritual, que é quando espíritos pouco evoluídos ou espíritos com quem a gente teve relacionamentos próximos na vida se ligam a nós para usar a nossa energia, para nos influenciar a fazer coisas que eles querem ou que eles acham certo, ou apenas uma forma deles ficarem perto de nós. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que esteja desatenta no sentido espiritual. E não é só porque a pessoa é descuidada, não. Às vezes pode ser uma viúva que o marido morreu e ele fica ali perto dela, como se ele ainda estivesse vivo. O marido não percebeu que morreu. E ele consegue escapar lá do umbral, que é uma região temporária onde os mortos ficam, e ele vai ficar do lado da esposa dele, achando que ele continua vivo. Ele acaba influenciando ela. Outras vezes, o espírito pode até ter percebido que morreu, mas ele não quer deixar os vivos. Então, ele escapa do umbral e vem aqui para o planeta Terra viver perto das pessoas com quem ele se afiniza. Lembrando que a obsessão, ela não deve ser uma muleta para a pessoa dizer que ela não é responsável pelas suas atitudes. Isso é comum. Tem muitas pessoas que acreditam em espíritos e que acreditam em obsessão
e dizem: ah, não fui eu que fiz aquilo não, foi um obsessor, eu não sou assim, coitadinha, né? Só que um obsessor, ele só consegue ficar perto de nós se ele tiver afinidade, ou seja, é a própria pessoa viva que dá permissão para o obsessor se aproximar. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa se responsabilizar por si mesma, por tudo que ela faz. Com isso, dificilmente ela vai sofrer uma obsessão. Bem, depois que você praticou o autoconhecimento e você investigou todos os motivos que podem estar causando a sua insônia, ou o seu acordar no meio da noite e não conseguir dormir de novo, então vamos ver as soluções para que você possa voltar a dormir. Uma solução é praticar uma meditação para dormir que nós temos aqui no canal. Essa meditação ela é composta por um pranayama de 2 tempos, que são a inspiração e a expiração, por um relaxamento corporal e uma música relaxante para que você possa dormir profundamente, entrando em ondas alfa. Outra solução é o exercício respiratório ou pranayama de 4 tempos que nós temos também aqui no canal. Esse pranayama de 4 tempos, ele envolve inspirar, prender o ar no peito, expirar e manter o peito vazio sem ar, sendo que cada uma dessas ações você pode fazer em 4 segundos, ou seja, inspira em 4 segundos, segura o ar por mais 4 segundos e assim por diante. Depois que você se habituar a praticar, então você pode ir aumentando os segundos. Eu consigo por uns 10 segundos ou mais um pouquinho, cada ação desse ciclo. Você pode fazer várias vezes esse pranayama ouvindo o vídeo, já na cama, na hora de você dormir. E você se habituando, vai ficar fácil de você praticar se você acordar no meio da noite. Lembrando que o momento mais importante para você conseguir dormir é o terceiro passo, que é manter o peito vazio sem ar. Ou seja, você vai esvaziar o ar o máximo que você conseguir. Fechar o nariz para o ar não entrar pelos segundos que você conseguir. Por exemplo, 4 ou 5 segundos. Esse esvaziamento do ar é o que faz a gente sentir a calma e o sono, porque é uma espécie de desoxigenação que você faz. Se você ficar só um pouquinho, só alguns segundos sem oxigênio, você começa a relaxar, você começa a sentir um torpor, um soninho gostoso. Só toma cuidado para não ficar muitos segundos sem ar, tá? Tem bom senso, no máximo uns 10 segundos e tá ótimo. Senão, você pode se sentir mal. O objetivo é você sentir um soninho, um relaxamento. Depois que você praticar pranayama de 4 tempos algumas vezes, você vai relaxar rapidinho e dormir também rapidinho quando você acordar no meio da noite. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Desejo a todos os seres uma vida plena, que você siga o seu caminho, a mais santa paz. Namastê!